18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos e sextou, Cid Soares. Pois é, Karime Leão, sextou. Sextou, obrigada pela sua companhia. Começa agora o programa 18 horas de hoje, sexta-feira, 16 de julho de 2021. Cid Soares, sextou e a situação continua complicada lá na Europa, não é? Pois é, eu já abro a minha fala aqui lembrando disso mais uma vez, né, Karime? Com o que nos chega aí sobre as cheias no centro da Europa, que já fazem mais de 125 mortos. Um cenário verdadeiramente devastador. Em algumas áreas aí não se via tanta chuva há 100 anos, como alertou Andreas Friedrich, que é um meteorologista alemão, sobre aquele que é o pior desastre natural a atingir o país nos últimos 60 anos na região. É exatamente, Cid Soares. Bom, e o balanço aqui são 1.300 pessoas desaparecidas lá também, né? Num lugar a cerca de 40 quilômetros ao sul da cidade de Colônia. São 20 mortos e 20 desaparecidos na Bélgica. 114 mil casas estão sem energia lá na Alemanha. As chuvas, elas estão terríveis por lá também, tá? Deste ano, tem afetado também a Bélgica, 20 pessoas morreram e 20 estão desaparecidas. Holanda, França e Luxemburgo também têm as chuvas mais em menor intensidade. Bom, agora 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. O Congresso Nacional aprovou o aumento do fundo eleitoral de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Relatório de segurança revela que Manaus está entre as cidades do Brasil com taxa de mortes violentas acima da média nacional. Cid, os números incluem ainda Manaus entre as 50 cidades que concentram 55% de todas as mortes cometidas por policiais no país. Nosso destaque também, alternativa para o desemprego. Cresce o número de microempreendedores individuais no Amazonas durante a pandemia. Só no ano passado foram criados quase 32 mil novos negócios. 18 horas. Esses são os destaques do programa 18 horas de hoje, sexta-feira, 16 de julho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. Foi ontem, antes de entrar em recesso, o Congresso Nacional aprovou o aumento do fundo eleitoral de 2 bilhões para 5 bi e 700 milhões de reais. Isso mesmo que você ouviu, passou de 2 bilhões de reais para quase 6 bilhões de reais, um aumento aí de 185% em relação ao valor gasto em 2020. Pois é, Cid, quase que triplicou, né? E todos esses bilhões de reais vão direto para as contas dos partidos gastarem nas campanhas eleitorais de seus candidatos. E prestem atenção, tá? Esse aumento absurdo do fundo eleitoral teve o voto favorável de 6 dos 9 parlamentares federais do Amazonas que estavam na sessão. A proposta gerou polêmica entre os congressistas contra e a favor dessa verdadeira regalia aos partidos políticos para pagar despesas de candidatos na campanha eleitoral de 2022. Exatamente, Karime. Olha, e votaram a favor do aumento do fundo eleitoral os deputados federais Bosco Saraiva, delegado Pablo, Silas Câmara e Átila Lins. Já o deputado Capitão Alberto Neto faltou à sessão. Quem não votou foi Sidney Leite e Marcelo Ramos, que presidia a sessão. Também não votou o deputado federal José Ricardo, votou contra o aumento. E no Senado Federal, Omar Aziz e Eduardo Braga votaram a favor do aumento do fundo eleitoral e Plínio Valério votou contra. O novo valor consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, a chamada LDO. Agora, o novo valor do fundo eleitoral segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode sancionar integralmente, vetar alguns dispositivos ou vetar integralmente. O texto aprovado estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano que vem. O orçamento de 2022, propriamente dito, deve ser enviado pelo governo para apreciação do Congresso até o dia 31 de agosto, data em que será confirmado o valor exato do fundo eleitoral e, se for mantido, o valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais, os maiores beneficiados vão ser os partidos PSL e PT, donos das duas maiores bancadas do parlamento. O PSL receberia 567 milhões e 700 mil reais
e o PT 566 milhões e 600 mil reais. Pois é muito sério, Cid, porque fala-se de bilhões de reais como se fosse uma quantia pouca, né? São bilhões de reais do contribuinte, do meu dinheiro, do seu dinheiro, dados assim de mão beijada para os partidos gastarem em campanha eleitoral. Vamos combinar que é muita irresponsabilidade com o povo brasileiro, né? Isso chega a ser um crime. Um dinheiro que poderia, imagina, bilhões de reais poderiam sim ser aplicados na saúde, na educação e não, são desviados para os partidos políticos torrarem em campanhas eleitorais, porque vão torrar, né? Um dinheiro para campanha eleitoral, um verdadeiro crime contra a nação, contra a gente. Você usou a palavra certa, é desviado mesmo. Isso aí, quando o recurso não está sendo bem empregado, ele é desviado. Aliás, eu não sei, não tem lei nesse país, aqui virou uma bagunça. É criminoso, Karine, até porque o país vive uma crise profunda com mais de 15 milhões de desempregados, 19 milhões de brasileiros passando fome, segundo o IBGE. Aumentar o fundo eleitoral nesse momento de pandemia é um assinte, né, aos brasileiros. Eu tenho quase que certeza que isso vai ser vetado, né, na presidência. Mas vamos acompanhar bem de perto isso aí. Os políticos que deveriam representar os interesses da população, na verdade, trabalham para ampliar suas mordomias e benefícios com esse aumento absurdo do fundo eleitoral. É um tapa na cara dos brasileiros. Pois é, Cid, vale lembrar, tá, que o fundo eleitoral foi criado pelo Congresso em 2017, depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu 2 anos antes a doação de pessoas jurídicas para candidatos nas eleições. De acordo com a legislação, recebem mais recursos do fundo os partidos com as maiores bancadas de deputados e senadores, que são, como você falou, né, o PSL e o PT. Olha, só pra gente ver se a nossa grita aqui não é solitária, eu gostaria de ouvir depois a rapaziada do Mano, que nos acompanha aqui diariamente. Queria ouvir, saber a opinião de vocês também a respeito desse assunto, né? Agora a nossa única esperança é o presidente Jair Bolsonaro vetar esse aumento e torcer para que o Congresso não derrube o eventual veto presidencial. Nunca é demais sonhar, porque não dá para aceitar também esse aumento inescrupuloso. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre esse assunto, sobre o aumento do fundo eleitoral, vamos conversar com o conselheiro federal de contabilidade, membro do Comitê de Combate à Corrupção e o Caixa 2 do Amazonas, Manuel Júnior. Muito boa noite, conselheiro. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karine, Leão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Então, conselheiro, como é que o senhor analisa a aprovação desse aumento aí de mais de 185% para o fundo eleitoral? Karine, é um escárnio, não tem outro nome, é um assinte, é fazer a população brasileira literalmente de palhaço. Literalmente de palhaço. Eu estou tão indignado com isso hoje que eu perdi o foco de todas as outras coisas que eu estava fazendo durante o dia, né? Como é que pode? Por exemplo, tivemos aí aumento da tabela do imposto de renda, do limite de isenção, de 1.900 para 2.500, o limite de isenção, né? É muito, porque ia impactar diretamente no orçamento do governo federal. E aí aparece uma situação como essa na calada da noite, praticamente 100% do Congresso Nacional aprova um aumento desse escandaloso, porque isso é um assalto aos cofres públicos. Dinheiro público não é para financiar a campanha eleitoral de ninguém. E pior de tudo, que essas pessoas que usam esse fundo partidário, esse fundão, usam esse fundão para se perpetuar no poder. É um absurdo, é um assinte. Eu estou me sentindo envergonhado de ser brasileiro hoje para estar vendo isso acontecer, o que aconteceu no Congresso Nacional. Olha, conselheiro, achei que eu estava falando aqui, exagerando até. O senhor está me dando aqui um alívio, verdade, né? Ouvindo a sua fala. O senhor publicou nas redes sociais um manifesto contra esse aumento e pede que o presidente Bolsonaro vete esse dispositivo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O senhor acredita que só uma mobilização popular para conseguir derrubar esse aumento ou não? Ou o presidente consegue fazer isso sozinho? Olha, Cid, o que eu tenho, nós começamos um movimento, eu preparei uma petição lá no change.org para que chegasse ao presidente Bolsonaro para que ele vete esse assinte. É um absurdo, não pode conceber isso. Eu estou confiante que o presidente Bolsonaro efetue esse veto.
né? Só para você ter uma ideia, aqui eu vou te dar os dois principais que vão receber fundo eleitor, esse fundão. O PSL e o PT. Só os dois são quase 1 bilhão e 200 milhões de reais para esses dois partidos. Pois é. O MDB vai receber 426 milhões. O PSD vai receber 384 milhões. O PP mais 384 milhões. É um absurdo, minha gente. As pessoas estão passando fome nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Tem gente desempregada, a inflação em alta, tudo aumentando, né? Tudo aumentando e os nossos parlamentares aumentando o seu fundo partidário para usarem nas eleições do ano que vem. É um absurdo, não tem prioridade nesse país. Parece que a prioridade hoje é se manter no poder e não servir a população, melhorar a vida do povo brasileiro. É isso que eu tenho visto acontecer. Aliás, todos nós, qualquer cidadão de bem que está acompanhando a política, está vendo isso acontecer. É um absurdo, E se a população não se levantar contra isso, eles vão continuar fazendo e vão continuar se perpetuando no poder por anos e anos e anos e anos. Conselheiro, então, a única voz... Pode falar. Não, perdão, era exatamente isso que eu gostaria que o senhor continuasse na sua linha de raciocínio. O que o cidadão pode fazer? O que a pessoa que está nos escutando está achando também absurdo, está revoltada, se sentindo assaltada com esse aumento? O que essa pessoa pode fazer? Onde que ela pode procurar? Onde que ela pode assinar? O que ela pode fazer? Olha, Karine, hoje nós temos uma ferramenta muito grande na mão, que é as redes sociais, e um negócio chamado @ e hashtag, né? Então, se todo cidadão brasileiro fizer uma publicação, botar hashtag Veta Bolsonaro, hashtag Jair Messias Bolsonaro, para pressionar para que ele efetue esse veto. Nós temos uma ferramenta, ninguém precisa ir em Brasília para fazer um movimento para que seja vetado, para que o presidente vete isso, né? Então, nós temos a ferramenta na mão, nós temos internet, nós temos Facebook, nós temos Instagram, temos o Twitter, é só publicar e marcar o presidente da República. E isso a gente pressiona, isso é a força do povo. Antes não se tinha a internet, então a gente tinha que ir para as ruas. Hoje a gente pode fazer o nosso manifesto mesmo que dentro de casa. Se alguém quiser assinar a petição que eu fiz, está na minha rede social, né? Manuel Júnior, Manuel Júnior AM, tá lá, você entra, assina, que essa petição está marcada o presidente da República, e isso com certeza vai chegar a ele. Assim como eu, tem outras pessoas também fazendo esse tipo de manifesto. Então as pessoas peguem o seu celular, não precisa sair de casa. Sou contra o aumento do fundão. Então, fundão de 6 bi não, hashtag fundão de 6 bi não. E vamos levantar isso. Perfeito. A gente tem força. Pode contar com a minha assinatura daqui a pouco, viu? Tá, obrigado, Cid. Olha, para finalizar, né, a sua análise, o que é pior? O financiamento público ou privado das campanhas eleitorais? Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil, né, Cid? Porque a gente vê as coisas acontecerem. Quando quando o financiamento era liberado por empresa, tinha caixa 2, 3, 4, 5, exatamente, né? Então a gente ficava fiscalizando. Esse é um papel que o comitê desempenha bem, a gente fiscaliza muito isso, mas infelizmente a gente não sabe mais o que é melhor, o que é pior, né? Numa situação dessa. Agora o negócio era 2 bilhões e passa para 6 bilhões, sinceramente, é descabido, né? É descabido, não é para tirar o ar mesmo. Propósito nenhum, fazer chamar o brasileiro de palhaço, chamar o brasileiro de palhaço. Bom, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente, explicando, né, por onde que o cidadão pode fazer. Karine, obrigado, desculpe o desabafo, mas hoje realmente foi um dia bem complicado com essa notícia. Eu estou me sentindo envergonhado de representantes que nós temos no Congresso Nacional, inclusive os nossos representantes aqui que foram a favor do fundão.
Imagina. Tanto o senador como os deputados. Os deputados, né? Parece que só o senador Plínio Valério que votou contra. Exato. O restante todos foram a favor. Então a gente não tem como se sentir representado em lugar nenhum. Perfeito. A gente começou também criticando bastante esse aumento. Muitíssimo obrigada, Obrigado. Uma ótima noite, bom trabalho. Tá, obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Boa noite, querido. Boa noite. Nós conversamos com o conselheiro federal de contabilidade, membro do Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 no Amazonas, Manuel Júnior. Agora em Manaus, 6h16. Você está ouvindo 18 horas. E a Assembleia Legislativa do Amazonas entrou em recesso sem instalar CPI da asfixia, mas aprovou um empréstimo de 1 bilhão e 500 milhões de reais para o governo de Wilson Lima. Vamos acompanhar mais detalhes sobre essa história aí com a reportagem de Ananda Chama. A Assembleia Legislativa do Amazonas entrou em recesso hoje, mas um semestre se passou e nenhuma investigação envolvendo o governo do Amazonas foi realizada. Faltando apenas 2 assinaturas, a CPI da asfixia não foi instaurada. O deputado estadual Wilker Barreto falou das cobranças do Senado sobre um posicionamento para investigar contratos e gastos feitos pelo governo desde o início da pandemia. É um péssimo exemplo. O Senado da República cobrou publicamente um posicionamento desta casa. O povo do Amazonas cobra publicamente a investigação do dinheiro e das consequências de mais de 13 mil mortes no nosso estado. A CPI da pandemia, de minha autoria, de Denilson, que tinha 7 assinaturas, foi esvaziada por uma manobra do governo. Depois disso, com 6 assinaturas, a CPI da asfixia, onde nós conseguimos, eu e Denilson, fazer uma emenda para incluir também a investigação dos contratos, juntamente com o deputado Ricardo Nicolau, que fez uma emenda também pedindo a apuração da causa das mortes nos hospitais. Faltam 2 assinaturas e ninguém assina. Para aprovar um empréstimo em caráter de urgência, a base governista soube se fazer presente em plenário. Mas para assinar 2 assinaturas para iniciar a CPI, certo? Infelizmente, ninguém da base governista se propõe a isso. Wilker Barreto lamenta a situação e fala para a sociedade se posicionar. Certo, tristeza, uma vergonha, certo? E a sociedade precisa se posicionar, porque eles apostam no desinteresse e na desinformação por parte da sociedade, que, na minha opinião, não acredito. Então, fecha o primeiro semestre a Assembleia aprovando empréstimo de 1,5 bilhões para um governo denunciado por corrupção e sem iniciar alguma CPI para investigar o Covid. Fica aqui meu protesto. Na quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou o projeto de lei de número 325 de 2021 do governador Wilson Lima, que autoriza o governo do estado a obter 1,5 bilhão de reais de empréstimos junto ao Banco do Brasil para investimentos nas áreas de educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. Tentamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade, mas até o fechamento da matéria não tivemos um retorno. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, relatório de segurança revela que Manaus está entre as cidades do Brasil com taxa de mortes violentas acima da média nacional. Esse é o nosso assunto em instantes, logo após a playlist. Agora vamos saber a previsão do tempo e temperatura para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite é de pancadas de chuva, tá? A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 91%. Mix. E agora vamos chamar o correspondente do programa 18 horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que traz pra gente as últimas notícias
sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro e as novidades da CPI da pandemia do Senado Federal. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karine. Boa noite, Cid. Boa noite a querido. todos. Estão me ouvindo? Oi, sim. Hoje tá tranquilo, por telefone. Né? Vamos lá. Pois é, o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro é de constante melhora. Ele já postou fotos nas redes sociais, ele caminhando, ele assinando documentos, ele fazendo videoconferência com os ministros. Isso mostra que o presidente já consegue executar um pouco de suas atividades. E isso afasta de vez a possibilidade de haver uma sucessão presidencial, como estava sendo cogitada ontem. Então é provável que o presidente siga despachando lá do hospital onde ele segue internado, mas ainda não há previsão de alta médica. Agora, Karine, sobre a CPI da Covid-19, lá do Senado Federal, mais uma denúncia caiu no colo dos senadores, apesar do recesso que começou hoje. O jornal Folha de São Paulo publicou um vídeo do ex-ministro general Eduardo Pazuello com um grupo de empresários para tentar intermediar a compra de vacinas Coronavac. Esse vídeo é do dia 11 de março. A proposta era comprar 30 milhões de vacinas ao preço unitário de $28, mas o Instituto Butantan já estava em uma negociação avançada com a Sinovac, a fabricante da Coronavac, para comprar 45 milhões de vacinas a $10 a unidade, ou seja, um preço muito mais barato. Então temos aí 3 pontos. A Coronavac é a vacina chinesa que vinha sendo criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, porque ideologicamente para ele a vacina chinesa, tem todo esse assunto envolvendo a China, que o vírus começou na China, enfim, ele chegou até a barrar a compra da vacina Coronavac, todos sabem disso. O segundo ponto é que a Coronavac é a vacina, digamos, o selo do governador de São Paulo, João Dória, o arquirrival do presidente Jair Bolsonaro. E o terceiro ponto, o ministro Pazuello disse na CPI, quando ele prestou depoimento, que ele não podia negociar vacinas, porque ele era o mandatário do Ministério da Saúde, ou seja, ele mentiu para a CPI. Então a reconvocação do general Pazuello já foi aprovada pela CPI. A previsão é que ele deponha novamente já na primeira semana de agosto. Agora continuando falando em CPI, Karine, sobre a questão do recesso que começa hoje marca o encerramento dessa etapa da CPI, que terminou meio com uma investigação em curso. E a gente espera que o Amazonas continue sendo objeto de investigação da segunda etapa, nessa segunda etapa que vai até novembro desse ano. Então, por isso, eu continuei conversando com os senadores para saber deles qual a expectativa com relação às investigações sobre os fatos que resultaram na crise do oxigênio aí no estado do Amazonas. Então hoje eu falei com o senador Marcos Rogério, que é da base governista, e ele acha importante que o Amazonas continue sendo alvo das investigações da CPI. Vamos ouvir o senador Marcos Rogério, o que ele disse pra gente. Eles focam onde não tem evidências da prática de crime e escolhem não investigar corrupção de verdade. Porque o caso do Amazonas é um caso escandaloso, caso de polícia, caso de CPI, caso de impeachment, caso de afastamento e de prisão de gestores públicos. O que aconteceu lá foi um crime, ao que me parece, com robustas provas. Se a CPI quer cumprir o papel de investigar a corrupção, ela não pode ser seletiva, fazer uma blindagem com relação aos estados e municípios. Esse caso do Amazonas é um caso emblemático que acho que deveria merecer atenção. Com a prorrogação, espero que eles aprofundem as investigações e vá buscar o que aconteceu no Amazonas e em outros estados do Brasil. Aí a gente acompanhou então a fala do senador Marcos Rogério, que é membro da CPI da Covid-19 no Senado Federal e é da base governista, aliado de Bolsonaro, né? Carlos Eduardo. Exatamente, a gente sabe, né, que essa tentativa de investigar governadores foi uma tentativa da CPI que frustrou ao longo do caminho. Então já está pacificada essa questão entre a CPI e o STF, que não é possível chamar governadores para prestar depoimento, mas é possível sim investigar a gestão dos recursos federais encaminhados a esses estados. Então é sobre isso que o senador Marcos Rogério está se referindo.
Eu também falei com o relator da CPI, o senador Renan Calheiros. Vamos ouvir o que ele disse. Não, a investigação com relação a essa questão do Amazonas, ela já caminhou bastante, né? Nós temos digitais, né? Nós ainda vamos tomar outros depoimentos que serão necessários para que nós possamos fechar a elucidação de tudo isso. Quem o senhor acha que ainda é necessário ser ouvido pela CPI do Estado do Amazonas, no seu caso? Nós agora estamos debruçados sobre essas duas vertentes que são importantes, a questão da corrupção que aconteceu no enfrentamento à pandemia e vamos também aprofundar a investigação com relação às fake news e a sua utilização, né, para entorpecer o Brasil com relação à ineficácia das vacinas e da necessidade do tratamento precoce. Então a gente acompanhou agora a fala do senador Renan Calheiros, ele que é relator da CPI da Covid lá no Senado Federal, falando sobre as investigações, né, com foco aqui no estado do Amazonas. Carlos Eduardo. A fala do senador Renan Calheiros, ela nos dá uma pista de qual vai ser o caminho da CPI da Covid para os próximos dias. Ele falou sobre as fake news e, por sinal, a Polícia Federal anunciou hoje que vai também investigar as fake news. Mas não se trata de somar esforços, não. Trata-se de tentar obstruir o trabalho da CPI, porque tem uma ala da Polícia Federal que é de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mais importante ouvir na fala do senador Renan que o Amazonas fica cada vez para trás, porque ele segue agora para uma outra etapa de investigação. Então vamos acompanhar como é que vai ser essa segunda fase, esse segundo semestre de trabalho da CPI da Covid-19. Volto com você, Karine. Um abraço, Cid. Outro querido. Boa noite, Carlos Eduardo. Um ótimo trabalho. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Conversamos com o correspondente do programa 18 Horas de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, agora em Manaus, 6h32. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, o Rio Negro baixou mais 3 centímetros de ontem para hoje e registra no Porto de Manaus a cota de 29 metros e 59 centímetros. O Rio Negro já baixou, na verdade, 43 centímetros desde o dia 16 de junho, quando alcançou o recorde de 30 metros e 2 centímetros. 18 Horas. E Manaus está entre as cidades do Brasil com taxa de mortes violentas acima da média nacional. É o que revela o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os números incluem ainda Manaus entre as 50 cidades que concentram 55% de todas as mortes cometidas por policiais no Brasil. E na região norte, o Amazonas foi o segundo estado com mais mortes violentas, tanto em 2019 quanto em 2020. Vamos conhecer mais sobre esses números aí, desse balanço completo, na reportagem de Odineia Araújo. Manaus ocupa lugar de destaque entre os municípios com população igual ou superior a 100 mil habitantes, com taxas de mortes violentas intencionais superiores à média nacional. Os dados são do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado durante o Fórum Brasileiro de Segurança ontem. A pesquisa usa dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, 2 elementos precisam ser considerados nesse relatório. Primeiro, que o Brasil é um país tolerante em relação à violência. Virou mote comum até de programas televisivos e se festeja a morte de um ser humano em rede nacional de televisão. E não é de hoje, né? A população está acostumada e incorporou no teu cotidiano essas mortes violentas. Então nós incorporamos isso e achamos isso normal, o que não é normal. As pessoas precisam compreender isso. Isso não é normal. O número de homicídios que ocorre na cidade de Manaus durante um mês não ocorre em anos. Em estados importantes de países da América do Norte ou Europa. Outra questão levantada pelo professor da UFAM é com relação à punição. O Brasil é um dos países com menor taxa de resolução de crimes. Somente 10% dos homicídios ocorridos no Brasil chegam aos tribunais, ou seja, de cada 100 pessoas assassinadas, apenas 10 assassinos são julgados. Os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública incluem ainda a capital do Amazonas entre as 50 cidades que concentram 55% de todas as mortes cometidas por policiais
policiais no país. Segundo o relatório, Manaus registrou 783 mortes decorrentes de intervenções policiais no ano passado. O número representa uma taxa de 35,3 por 100 mil habitantes. Para Luiz Antônio Nascimento, aí está outro elemento que precisa ser considerado nesse relatório: o crime de fato organizado, como as milícias que têm ocupado espaço central no Amazonas. As milícias organizadas e constituídas por agentes públicos. Podem ser policiais militares ou civis, policiais das polícias federais, e aproveitando aquela leniência que eu acabei de dizer anteriormente, a concordância da população em relação a esse tipo de crime, esses sujeitos vão se organizando, né? Só para a gente lembrar, o estado do Amazonas teve três massacres na gestão do governador Wilson Lima, e nada ou quase nada foi feito até agora. Os 3 massacres com presença de policiais, no Rio Abacaxis, no Beco do Macedo e agora recentemente em Tabatinga. Então a sociedade e o poder constituído precisam enfrentar com muita dureza, com muita contundência, a formação das milícias no Amazonas. Depois que elas estiverem enraizadas, nós não seremos capazes mais de resolver esse problema. O anuário também informou que na região norte, o Amazonas foi o segundo estado com mais mortes violentas, tanto em 2019 quanto em 2020, com 2.823 vítimas. Ficou atrás apenas do Pará, que registrou 3.497 vítimas. O governo do estado não se pronunciou sobre esses números. Odinaia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Escuta que legal, né, gente? Hoje, Manaus voltou a aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O serviço ficou suspenso desde o último sábado por falta de estoque do imunizante. Manaus também começou a vacinar os jovens a partir dos 19 anos de idade contra o novo coronavírus. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A retomada da aplicação da primeira dose do imunizante foi anunciada pelo prefeito Davi Almeida ainda na tarde da última quinta-feira. De acordo com ele, Manaus recebeu 52.500 doses da vacina AstraZeneca entregues pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid estava suspensa desde o último sábado, dia 10 de julho, na capital, por conta da falta de estoque para o início do ciclo de imunização. Foram vacinadas ao longo da semana apenas pessoas que precisavam completar o esquema vacinal com a segunda dose. Nesta sexta-feira, a capital começou a vacinar também os jovens a partir dos 19 anos de idade contra a Covid. Para se vacinar, os jovens devem buscar os pontos de imunização levando RG, CPF e comprovante de residência com cópia. Mesmo não sendo obrigatório, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário faça um cadastro na plataforma Imuniza Manaus para agilizar o atendimento nos pontos de vacinação. Neste sábado, os 18 pontos de imunização na capital estarão funcionando das 9 da manhã às 4 da tarde. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou que até a quinta-feira, 15 de julho, foram aplicadas 2.290.000 doses em todo o estado, sendo 1.688.000 de primeira dose, 576.000 de segunda dose e quase 26.000 com dose única. Já a capital aplicou até o momento 1.350.000 doses, sendo cerca de 1 milhão de primeira dose e um pouco mais de 317.000 de segunda dose e 24.300 de dose única. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. As Forças Armadas ganham reforço para combater crimes ambientais aqui no Amazonas. Ananda Chama tem os detalhes. Ananda. O presidente Jair Bolsonaro autorizou reforços das Forças Armadas para combater o desmatamento ilegal na Amazônia e crimes ambientais no estado do Amazonas, após requerimento do governador Wilson Lima. O mês de junho bateu o recorde de alertas de desmatamento e desde o dia 28, um decreto autorizou a atuação dos militares em áreas específicas do território que compõe a Amazônia Legal. Entramos em contato com o Ministério da Defesa para saber como vão atuar neste combate e
por nota, foi informado que as Forças Armadas realizam ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, em especial o desmatamento ilegal em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em áreas sob posse ou propriedade da União nos municípios dos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Cabe ressaltar que outras áreas desses municípios podem ser abrangidas mediante a aprovação de requerimento do chefe do Poder Executivo daquele estado. As Forças Armadas atuam de modo coordenado com o Conselho Nacional da Amazônia Legal, buscando a articulação com órgãos e entidades de proteção ambiental e os órgãos de segurança pública. As ações contam com o apoio do Grupo Integrado para a Proteção da Amazônia, coordenado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Vale ressaltar que as áreas prioritárias para a atuação das Forças Armadas e demais órgãos envolvidos no combate ao desmatamento são monitoradas por meio de metodologia científica própria de sensoriamento remoto de satélites, radares e aerolevantamento. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura do Amazonas é autorizado pela Justiça a intervir em processo de tortura sofrida por adolescentes internos no Centro Socioeducativo da capital. Vamos acompanhar mais detalhes sobre essa decisão agora na reportagem de Odiné Araújo. A permissão para que o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Amazonas colabore em uma ação penal foi dada pela juíza de direito titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, Andréa Jane Silva de Medeiros. Essa intervenção é garantida no artigo 138 do Código de Processo Civil, por analogia combinado com o artigo 3º do Código de Processo Penal. A lei permite que uma instituição forneça subsídios às decisões dos tribunais, oferecendo-lhes melhor base para questões relevantes e de grande impacto. Com a decisão da juíza, o Conselho poderá formular pergunta às partes em audiência instrutória e juntar estudos ou outros esclarecimentos sobre o tema, podendo ser ampliado ou restrito ao longo do processo que está em fase de instrução. A acusação é de tortura sofrida por um grupo de adolescentes internos no Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, em Manaus. Na decisão, a magistrada escreveu que, embora não se trate de matéria alheia à esfera criminal, já tendo ela mesma julgado outros processos criminais pela prática de tortura, e tampouco de tema inovador que necessite de esclarecimentos técnicos, é inegável que o comitê é um órgão especializado no tema com atuação desde 2018. Por causa dessa especialidade, a entidade vai colaborar com a Justiça, podendo, por exemplo, orientar o juízo em questões mais sensíveis, como o comportamento das vítimas e dos réus. De acordo com o inquérito policial, originado por denúncia do Ministério Público do Amazonas, 5 pessoas comandadas pelo então gestor Everton Souza da Cruz submeteram os adolescentes a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo pessoal e como medida de caráter preventivo. No dia 14 de abril desse ano, a juíza Andréa Jane Silva de Medeiros decretou a extinção do processo contra o ex-gestor Everton Souza da Cruz, que faleceu esse ano. Permanecem denunciados pelo crime de tortura Arlisson Santos do Nascimento, André Fernandes Melo Botão, Leonildo Correia Alfon, Orleans Pereira da Silva e Teomar Matos de Freitas. Atualmente o processo se encontra na fase de instrução, com audiência marcada para 4 de agosto. Tentamos ouvir o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Amazonas, mas embora tenham retornado dizendo que iriam responder nossas perguntas, até o fechamento da reportagem, não mais se pronunciaram. Odiné Araújo para o 18 horas. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, alternativa para o desemprego. Cresce o número de microempreendedores individuais no Amazonas durante a pandemia. Só no ano passado foram criados quase 32 mil novos negócios. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. E agora, claro, vamos conferir a previsão do tempo para este fim de semana com Karime Leão. Teremos sábado e domingo ensolarados, dona Karime?
Previsão do tempo. Cid, segundo informações do Clima Tempo, vamos ter um pouco de tudo, ok? No sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 89%. Já para o domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, também com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo deve ficar aberto, tá? As chances de chuva são de 67%, a mínima prevista de 23% e a máxima pode chegar a 33 graus. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em mais 0,01%, encerrando o dia aí a R$ 5,11. O euro também fechou em menos 0,05%, cotado a R$ 6,03. Já o Bitcoin fechou em mais 0,15%, cotado a R$ 164.806. E os preços da carne vermelha e dos ovos apresentaram alta de até 17%. O aumento vai contribuir de novo para a inflação deste ano. Tá difícil mesmo, viu? Porque as alternativas para a carne vermelha também seguem em alta. O ovo deve subir 7,6% e o frango deve aumentar entre 10% e 15%. Já agora, no fim de julho e início de agosto. Os especialistas projetam que a inflação para as proteínas vai superar a marca de 10% este ano, depois de já ter disparado no ano passado. O aumento previsto está bem acima da estimativa para a inflação oficial, que era de 5,9%. E agora vamos falar de notícia boa na economia, aqui no Amazonas, claro. Isso porque cresceu o número de microempreendedores individuais no estado durante a pandemia. Só no ano passado foram criados quase 32 mil novos negócios. A alternativa para quem ficou desempregado mesmo é essa, empreender. E para 2021, a tendência no estado é manter esse crescimento no setor, que já registra alta de 34%. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Em 2020, foram abertas 38.648 empresas no Amazonas. Desse total, 31.762 foram microempreendimentos individuais. O restante, 5.777, foram microempresas e 1.129 empresas de pequeno porte. Os dados são do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Sebrae Amazonas e da Junta Comercial do Estado. No comparativo com 2019, o crescimento no número de empresas foi de 24% no estado, sendo inclusive a melhor performance do país. Mas esse resultado é consequência da crise econômica causada pela pandemia, que elevou o número de desempregados e muitas pessoas buscaram o microempreendimento individual como forma de gerar o seu próprio sustento. Ricardo Lucena Sampaio, analista técnico do Sebrae Amazonas, explica que ainda há uma predominância em relação aos empreendimentos mais simples, geralmente com um único dono e um único empregador, os chamados microempreendedores individuais. A pandemia, ela suscitou a necessidade de que pessoas gerassem o seu próprio sustento e o empreendedorismo foi o caminho mais rápido, mais objetivo para esse resultado, né? A grande questão que deve ser salientada é que no país, nesses últimos 2 anos, nós temos cerca de 4 milhões ainda de pessoas desempregadas, pessoas que estavam no mercado do trabalho e que por conta da pandemia tiveram que procurar novas formas, né, de geração de receita. Como a maior parte dos empreendimentos abertos, especificamente no estado, foram de microempreendedores individuais, que geralmente, no máximo, empregam apenas mais uma pessoa, esse crescimento do número de empresas, infelizmente, ele não atende a totalidade de pessoas demandando emprego. E a tendência de crescimento dos pequenos negócios se mantém em 2021. De acordo com o analista técnico do Sebrae, só no primeiro trimestre do ano foram registradas cerca de 3.600 empresas, sendo uma média de 34% maior que o igual período do ano passado. Isso significa que a pandemia também, ela buscou e ela forçou o mercado em empresas com maior grau de especialização, com maior grau de qualificação para a prestação de serviços, né? É fato que a empresa tradicional, ela perdeu sim espaço e muitas fecharam, mas aquelas empresas que têm como base a inovação, a melhoria da qualificação do empreendedor, né? E o atendimento de exigências
tendências novas ou com novas diretrizes que os consumidores tiveram por conta da pandemia, né? Permaneceu e venceu. Os setores onde as microempresas abriram mais unidades em 2020 foram de vestuário, salão de beleza e alimentos, com destaque para a gastronomia e de produtos novos no mercado. Júlia Gomes para o 18 horas. E agora a gente vai juntar 3 coisas, escuta bem: economia, motocicleta e sustentabilidade. Isso mesmo. Você acha que essas 3 coisas não são possíveis juntas? Se enganou, viu? Pois é, dona Karime, olha só, uma campanha da Abraciclo destaca que a motocicleta produzida aqui na Zona Franca de Manaus, além de gerar emprego e renda, também ajuda na preservação da Amazônia. Vamos entender melhor essa equação agora na reportagem de Júlia Gomes. A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus fechou o primeiro semestre de 2021 com mais de 568 mil unidades produzidas, o que representa um crescimento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram fabricadas cerca de 392 mil motos. Este é o melhor resultado do setor desde 2015. Hoje, a frota nacional está acima de 29 milhões de unidades. A fabricação brasileira de motocicletas, quase totalmente concentrada aqui no Polo Industrial de Manaus, está entre as 7 maiores do mundo. No total, as fabricantes do setor de 2 rodas geram cerca de 14 mil empregos diretos na capital amazonense. E para destacar a importância do setor na economia e os benefícios da produção de motos no país, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, lançou a campanha Motocicleta Faz Bem para o Brasil. O intuito é mostrar a importância do setor de 2 rodas e lembrar que as motos não apenas se tornaram meio de transporte usado em larga escala, mas também sobre suas características, como a economia e a agilidade. O diretor executivo da Abraciclo, Paulo Takeuchi, lembra que a motocicleta, assim como a bicicleta, nesse momento de pandemia, tem ajudado a população através da mobilidade. Ele destaca ainda que a campanha quer reforçar o papel econômico da Zona Franca de Manaus. Infelizmente, ainda o Polo Industrial de Manaus é pouco conhecido para grande parte da população. Então a importância da Amazônia não é só apenas as florestas, mas o polo que lá está instalado e que com isso gerando emprego e renda ajuda a manter a floresta de pé. Então é uma campanha que a gente faz agora com motocicleta, porque anteriormente isso nós fizemos com a bicicleta e com isso esperamos poder atingir a maior parte da população que ainda desconhece o potencial do Polo Industrial de Manaus. De acordo com um estudo sobre a indústria brasileira de 2 rodas feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2019, a arrecadação do Amazonas tem acentuado a participação no PIB, o Produto Interno Bruto do país, e a atividade industrial da Zona Franca de Manaus previne um alto nível de desmatamento na floresta amazônica, pois evita a economia predatória. A campanha Motocicleta Faz Bem para o Brasil leva o selo Made in Amazônia, criado no ano passado para destacar a força das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Ele foi utilizado pela primeira vez para a campanha de bicicletas e também mostra a importância da produção no polo industrial para o sustento de milhares de famílias e a preservação da biodiversidade. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h57, agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo informações da Fundação de Vigilância em Saúde, por meio do boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 584 novos casos, totalizando para 410.367 o total de casos da doença aqui no Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 8 mortes, elevando para 13.421 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 19.300.000 casos confirmados para a Covid-19, com 539 mil mortes. O país também soma 17.100.000 pessoas recuperadas da doença. Agora em Manaus, 6h58. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
As últimas notícias vão dando conta do tamanho da irresponsabilidade dos governos no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil em todos os níveis. Não há mais como não ver como grupos corruptos se aproveitam da pandemia para roubar ou tentar roubar. No atual momento, já dá para ver como tentam se aproveitar da vacina para melhorar suas imagens. Cada cidadão tem que ter consciência de pelo menos uma coisa: cada gota de vacina foi comprada com dinheiro do povo. Governo nenhum está fazendo favor em aplicar a vacina. É obrigação. Quando tentam usar a vacina para fazer propaganda, cometem outro crime, o de usar recursos públicos para se promoverem. No final, é o mesmo crime de quem roubou dinheiro público e deixou de tomar as providências para salvar vidas na pandemia. É claro, todo mundo sabe disso, mas sempre é bom lembrar. 18 horas. E assim a gente encerra a edição de hoje desta sexta-feira, 16 de julho de 2021. Cid Soares, boa noite, obrigada pela companhia. Você que esteve aqui durante o recesso, durante as férias de Carlão. Eu espero que o Carlão volte com saúde, com força e botar esse programa sempre pra frente, né? Necessário isso. Muitíssimo obrigada pela sua presença luxuosa. Gente, Imagina. Obrigada pela participação, pela companhia durante a semana. Um beijo e até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.